Exames laboratoriais são o primeiro passo para o diagnóstico e início do tratamento da AIDS. Mas há casos de testes que detectam a presença do vírus HIV em pessoas saudáveis que não possuem a doença. Situações assim também chegam ao judiciário. Veja na reportagem de Fernanda Miguel. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. O resultado de um exame mudou a vida desta mulher. Aos 17 anos e grávida, ela recebeu a notícia de que era portadora do vírus HIV. Eu tive vontade de morrer, eu não queria viver mais. Não queria viver mais. Eu cheguei a cortar meu pulso, tomava um tanto de remédio. Eu não queria viver mais, pra mim não tinha graça. O resultado positivo foi confirmado por um segundo teste. A mulher conta que quando a notícia se espalhou, foi vítima de preconceito. Muitas pessoas ficavam me olhando estranho, então eu ficava me sentindo mal, me sentindo diferente. Depois de alguns meses e de tanto desespero, veio o alívio. A mulher fez outros exames e descobriu que o diagnóstico estava errado. E aí eu fiz 5 exames, os 5 exames deu negativo. Aí a família ficou mais aliviada, né? Deu mais aquele alívio, mas graças a Deus ela tá aí firme e forte. Tenho vontade de viver agora, recuperar tudo que eu perdi. Perdi bastante emprego, que eu não consegui parar de ficar em emprego, as amizades. Perdi muita coisa. Nem tem nem como falar com você o que eu perdi muita coisa. Só a sua dignidade, você chegar a sua cara assim na rua. O erro no resultado de exames pode ser causado por uma série de fatores. O Ministério da Saúde divulgou uma lista com os principais motivos que podem alterar o diagnóstico, como infecções por vírus, medicamentos e vacinas. Esta bioquímica explica situações que podem causar um resultado falso positivo. Mulheres gestantes, mulheres que já tiveram muitos partos, né? Pacientes que tomaram vacina para o vírus H1N1, o vírus influenza, né? Pacientes com doenças autoimunes, pacientes com hepatites, pacientes com tumores. Mas Vivian acrescenta que, além dos fatores biológicos, outros problemas podem gerar o erro. Um problema com o próprio reagente, um lote do reagente que esteja problemático, problemas com a própria amostra do paciente. A mulher que teve o diagnóstico errado não descobriu o motivo da falha. Procurar a justiça foi a alternativa encontrada para pedir indenização pelos danos morais sofridos. Para acionar a justiça, o desembargador explica o que deve ser feito. Tem que ter esse contra-exame que comprove que o primeiro estava errado. E normalmente são feitos 2 exames posteriores para ter certeza que o primeiro exame foi equivocado. A bioquímica mostra como são as etapas do exame. Então a amostra do paciente vem para o setor onde a gente vai realizar os exames, né? O paciente então recebe uma identificação no momento do seu cadastro com o código de barras, né? Para que não haja erro nem troca de amostras em hipótese alguma. Depois disso, a amostra é colocada neste equipamento que vai realizar o teste. Confirmando-se a positividade do teste, o paciente será solicitado pelo laboratório a comparecer para a gente coletar então uma segunda amostra, né? Havendo a confirmação do resultado, o médico solicitante vai ser contactado, né, para que ele fique ciente, então solicite testes ainda mais específicos que realmente confirmem o resultado. Qualquer erro de diagnóstico ou erro de laboratório pode causar dano, independentemente de ser AIDS ou não. O problema da AIDS é a gravidade da doença. Hoje ainda tem mais tratamento, mais medicamentos, mas houve época que era sentença de morte. A mulher diagnosticada de forma errada acredita que quem passa por uma situação como a dela deve lutar por seus direitos. Não deixar barato mesmo, que eu falo mesmo, não deixar barato. E insistir, fazer, refazer e pegar firme com Deus, porque só Deus para ajudar, para dar força.
Porque o psicológico da pessoa fica todo transtornado. A pessoa não tem ânimo mais, não tem vontade de viver mais. Depois de 11 anos de sofrimento, o desejo de viver agora é fundamental para a realização dos sonhos dela. E Deus vai me dar força de eu criar meus filhos, eu conseguir tirar minha carteira, comprar meu carro. Meu sonho é esse. Que eu não consegui, agora Deus vai me dar força que eu vou conseguir. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Doutor Renato, é muito comum esse pedido na justiça de indenização por exames falsos positivos? Tem bastante, sim, muitos exames que têm problemas, que se detectam um exame falso positivo, mas como vimos, é necessário sempre que haja contraprova, até ser comum de fazer 2 contraprovas ainda, exatamente em razão da gravidade, não é? É muito fácil esse exame dar um falso positivo? As falhas existem, nós sabemos que um primeiro exame positivo, ele não é 100%, não é certeza. Ele é provável e é passivo de erro. Então, por essa razão, o laboratório automaticamente já faz o segundo exame. Mas mesmo o segundo exame realizado, é necessário que se faça novas pesquisas, eventualmente em outro laboratório, até que tenha outros reagentes. O simples fato de haver um exame positivo, num primeiro momento, não significa que por si só haja dano moral. O problema é que aquilo não pode ser prolongado, que cause um dano maior para a pessoa. Doutor Renato, essa questão da pessoa que perdeu o emprego, como é que é medido esse dano material depois? Como é que ela pode comprovar que perdeu o emprego e que teve um dano com isso? Nós chamamos isso de lucros cessantes, aquilo que a pessoa deixou de ganhar no tempo que ela perdeu o emprego. Se ela perdeu o emprego, deixou de ter a renda, ela comprovando isso, é um dano material denominado lucros cessantes para esse período. Mas ela pode sim ter o retorno de tudo aquilo que ela perdeu? Sim, absolutamente, tudo que perdeu. E, na verdade, a indenização, em princípio, seria do laboratório que errou, né? Que cometeu o erro. Mas também o empregador, também por si só, da pessoa defectada, não poderia demiti-lo também.